Vamos juntos estudar? Ensinamento: sou um cientista em religião. Se eu, um religioso, disser que sou também um cientista, todos estranharão, mas estou certo de que, ao final da leitura deste texto, haverão de concordar comigo. Sempre digo que a ciência atual ainda se encontra no nível inferior, nem podendo ser considerada como tal. Vou falar minuciosamente a seu respeito. Atualmente, ela dá ênfase à descoberta e ao estudo das partículas. É claro que isso se deve ao aperfeiçoamento do microscópio, cujo o avanço é impressionante. Consegue-se distinguir corpos extremamente minúsculos, frações da ordem de 1/1000, milionésimo e bilionésimo. Trata-se de um avanço contínuo e, atualmente, esse instrumento está prestes a entrar no mundo infinitesimal. A palavra sei que, ultimamente, começaram a usar com mais frequência deve estar indicando este mundo. É claro que o conhecimento do mundo infinitesimal não se deve a procedimentos científicos. Trata-se de hipóteses deduzidas a partir de pesquisas teóricas e científicas. Se não fosse assim, não seria possível avançar. Esse é exatamente o mundo espiritual ao que me refiro. A ciência finalmente alcançou este estágio. Dessa maneira, para ser franco, ela que por tanto tempo insistiu em negar a existência do espírito, acabou derrotada. Isto posto, imaginemos que a ciência compreenda de fato que a palavra sei é o que chamamos de espírito de o que, neste caso, ela se elevaria ao nível mais alto e avançado rumo ao ideal do conhecimento do que é a busca pela verdade. Desse modo, a ciência que até então se baseou na matéria seria considerada da primeira fase. E a ciência que considera o espírito seria conhecida pelo mundo como a ciência da segunda fase. Desse modo, haveria uma mudança de 180 graus no rumo da ciência, que necessitaria integrar-se à religião. Em termos mais claros, seria traçada uma linha demarcatória. No mundo científico, a ciência da matéria ficaria situada abaixo dessa linha, e a ciência do espírito acima. Esta é a visão no sentido vertical. No sentido horizontal, a ciência da matéria é o invólucro e a ciência do espírito o contrário. Em outras palavras, isso significa uma evolução da ciência do nível para a ciência do visível para a ciência do invisível, o que seria motivo de alegria. Todavia, aqui se apresenta um sério problema. Não adianta apenas captar a existência do mundo espiritual. É necessário aprender sua verdadeira natureza e fazer com que a noção da existência do mundo espiritual seja útil à humanidade. Infelizmente, a ciência da matéria não tem métodos para isso, pois para lidar com a parte espiritual, os meios devem ser espiritualistas. Porém, afirmam que é possível superar esta dificuldade. Aliás, ela já está sendo suplantada. Tenho obtido resultados admiráveis na resolução do problema do espírito por meio do espírito. Refiro-me justamente ao tratamento da doença, explicando de forma sucinta a causa de todas as doenças,
são as impurezas acumuladas no espírito do doente, tornando-se evidente que, se as eliminarmos, as doenças serão erradicadas de acordo com a lei espírito precede matéria. Método consiste em erradicação de uma energia espiritual peculiar que pode ser considerada uma bomba atômica espiritual para queimar as impurezas. Esse método, denominando Jorei, constitui um procedimento científico de alto nível, não se limitando ao campo da medicina. Ele consegue resolver problemas que nenhuma religião ou ciência conseguiu. Se isso não é uma superciência, o que será? Vou explicar a respeito disso de outro ângulo. Como todos sabem, a teoria vigente na medicina afirma que a origem de todas as doenças reside nos micróbios, e graças à sua histórica descoberta, a medicina alcançou um progresso memorável. No entanto, como se trata de avanço da ciência da matéria, é uma evolução pela metade, ou seja, apenas exterminar os micróbios não atinge a raiz da questão. Do meu ponto de vista, é o mesmo que tapar o sol com a peneira, já que os micróbios são apenas o efeito e não a causa. Mesmo os micróbios se criam a partir de formas embrionárias, que são, na verdade, aquilo que estão chamando de vírus. Parece que, ultimamente, os cientistas estão discutindo se os vírus são orgânicos ou inorgânicos. Realmente, isso é muito engraçado, pois os vírus são partículas intermediárias que estão passando do estado inorgânico para o orgânico. Assim, não é possível definir sua natureza. Portanto, o que importa é o local onde surge o inorgânico. Este local é o mundo espiritual. Se compreenderem isso, o microscópio torna-se dispensável. A atual ciência da matéria é de baixo nível e, por esse motivo, obviamente, é impossível resolver por meio dela questão de alto nível como a vida do ser humano. Isso se torna claro ao observarmos que as doenças graves, consideradas incuráveis pela medicina, estão sendo facilmente curadas por meio do Jorei. Pode-se dizer que a ciência do espírito é a essência da ciência da matéria. Farei uma análise profunda do mundo espiritual. Sua verdadeira natureza é constituída pela essência do Sol, da Lua e da Terra, que na ciência corresponde respectivamente ao oxigênio, ao hidrogênio e ao nitrogênio. Para nós, isso significa a junção dos elementos fogo, água e terra. A Terra é a essência da matéria, o Sol é a essência do espírito e a Lua é a essência do ar. O Sol e a Lua controlam a atmosfera que preenche o espaço terrestre. Embora o elemento fogo seja o mais forte, não foi possível detectá-lo por meio da ciência da matéria, por ele ser extremamente rarefeito. Até agora, conhecia-se apenas suas propriedades de luz e de calor, porém, sua verdadeira essência como energia espiritual permanecerá desconhecida. Assim, a ciência tomou como objetivo de estudo apenas os elementos água e terra. E por esse motivo, a cultura atual está baseada nesses dois, o que consiste na maior falha da civilização atual. Agora vou referir a uma grande mudança que ocorrerá no mundo. Conforme já explicamos, ele é constituído pelo elemento do Sol, da Lua
e da Terra. A distinção entre o dia e a noite é decorrente da alternância do Sol e da Lua, mas isso é um fenômeno visto pelo aspecto material. Acontece que, pelo aspecto espiritual, também existe dia e noite. Evidentemente, através da ciência da matéria, não se consegue compreender isso, mas por meio da ciência do espírito é perfeitamente possível. A mudança que me refiro é a grande, surpreendente transição do mundo, que se iniciará a partir de agora. Será uma transformação histórica que, para ser entendida, necessitará de ampliação de nossas ações sobre o dia e a noite. Ou seja, devemos saber que o mundo espiritual, a alternância entre o dia e a noite, se sucede em períodos de dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhões de anos e assim por diante. Da mesma forma que o globo terrestre é formado pelos três elementos, fogo, água e terra, tudo no universo se fundamenta no número 3, e isso constitui uma lei imutável. Mesmo a alternância entre o dia e a noite se dá no período de 3, 30, 300, 3000. É evidente que, dependendo da natureza e da dimensão das coisas, a projeção do espírito para a matéria se dá com maior ou menor rapidez, mas, fundamentalmente, o movimento se dá com precisão surpreendentemente. O tempo de mudança de 3.000 anos é o momento atual. E estamos agora diante desse alvorecer. Já me referi a isso anteriormente, e até a data estava definida. Foi a partir de 15 de julho de 1931 que o mundo se tornou dia. Contudo, essa mudança no mundo espiritual gradualmente será projetada no mundo material. Até certa época, no devido tempo, ela se tornará evidente. Gostaria de dar uma explicação mais profunda, mas vou abreviá-la, porque teria que entrar no campo da religião. Entretanto, gostaria que confiassem no que estou dizendo, pois se trata de uma verdade absoluta. O fato de o mundo espiritual se tornar dia significa que há uma intensificação do elemento fogo. Apesar de ser uma mudança gradativa, já está se projetando no mundo material. Assim, o mundo em que o elemento água predominava sobre o elemento fogo tornar-se-á o mundo em que o elemento fogo predominará sobre o elemento água. Por intermédio da ciência da matéria não se pode perceber tal fenômeno, mas aqueles que conseguirem alcançar a iluminação espiritual conseguem percebê-lo plenamente. Com essa mudança, todos os problemas para os quais não se encontrava solução serão resolvidos de forma clara e precisa. Com base no que acabo de expor, vou elevar o nível da ciência atual e criar a verdadeira civilização. 7 de abril de 1954, Alicerce do Paraíso, volume 1, Meixo Sama. Bom estudo a todos.